Sr. Políbio Braga, voltamos aqui no segundo bloco. Eu queria lhe perguntar a respeito desse grande país que vive tantas dificuldades. Nós temos ali como letra maior da nossa Constituição que todos são iguais perante a lei, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos depois os caminhos, como a própria Previdência Social. Pode ser democrático um país que não tem uma Previdência Social única? Olha, é uma boa pergunta, né? Nós temos tantas dificuldades no Brasil que, se formos elencá-las, né, para estabelecer um ranking de democracia, a conclusão que nós chegamos é de que nós temos tudo aqui, menos uma democracia, né? Mas, enfim, nós temos, sim, um Estado democrático de direito no Brasil, mambembe, né? Dadas as dificuldades que nós possuímos aqui. Ontem mesmo eu estava em Porto Alegre, a bordo de um Uber, e estávamos conversando com alguma coisa parecida com essa, sabe? E aí o motorista dizia assim, mas esse problema da segurança, é uma coisa assim que tem me deixado traumatizado em Porto Alegre, sabe? E aí, todas as vezes que eu converso com alguém, entra o tema da segurança no meio. Mas aí nós estávamos conversando e uma das discussões que nós estávamos tendo era justamente, olha, precisamos melhorar o sistema prisional, botar polícia na rua, mudar essas leis frouxas que nós temos aí, torná-las menos lenientes, por exemplo, acabar com essa história de progressão de pena. Os condenados precisam cumprir a pena integralmente, eles deveriam trabalhar e as famílias deveriam pagar pelas despesas que eles estão ocasionando para a sociedade. Mas, por outro lado, nós também precisamos fazer com que a economia cresça e ofereça oportunidade de empregos e de renda e de realização pessoal para o máximo possível de pessoas, né? Então, e aí se inscreve, inclusive, essa questão da previdência, né, social. Então, nós temos problemas demais, né, para resolver. Mas, enfim, eu acho que agora, com esse novo governo aí do Temer, algumas dessas questões estão sendo atacadas, sabe? De frente até. E eu sou otimista em relação ao que pode acontecer daqui para frente. Quando a gente fala dos grandes e tantos problemas que o Brasil tem, e acho que ninguém discorda disso, né? Eu acho que nós atingimos um ponto, eu queria ouvir a sua opinião a respeito, um ponto tal em que o fio da meada, a gente não tem mais o fio da meada, né? É quase como se fosse necessário fazer uma revolução branca, fazer, olha, vamos reestruturar o país, Previdência agora é assim, acaba com as castas, né, do poder judiciário, legislativo, vão acabar com essa história toda, os CCs, enfim. Mas é complexo fazer isso por meio legal, né? Até porque os direitos adquiridos as pessoas não querem abrir mão, né? Mas, será que nós não estamos nos aproximando, dada tal a complexidade, nós não estaremos nos aproximando de uma situação sul-africana, né? E em que a sociedade cindida, né? Até pelo discurso nosso contra eles, mas uma cisão tal dentro da sociedade, em que nós precisaríamos de um Mandela e não temos um Mandela? Precisaríamos de um Mandela, de um Nelson Mandela, e nós não temos um Mandela? Será que a criminalidade, a gente, quando associa a criminalidade ao crescimento econômico, sim, é quase como se nós disséssemos que o pobre será fatalmente um bandido, né? E a gente sabe que isso não foi sempre assim. Nós já tivemos muita pobreza e mesmo a grande maioria dos homens pobres não é delinquente, né? Uhum. Será que nós não precisaríamos, no fundo, mais do que de leis, nós não precisaríamos de uma pacificação do país? Eu sinceramente, sabe, eu não penso dessa forma não, sabe? Eu nunca fui muito a favor de acordão, de pacto nacional, de figuras carismáticas para resolver os problemas, sabe? Eu sempre me opus muito a isso, sabe? Porque eu sempre fui de opinião e continuo de opinião de que o governante, ele tem que governar. Ele simplesmente tem que governar. Se ele não governa, aí a coisa... Mas você não acha que tem que ter uma certa cumplicidade do governante com o povo? Sem a demagogia, não me refiro a demagogia barata, né? Até porque já tivemos exemplos aí de sobra de demagogos. Mas será que não é preciso, de alguma forma, conquistar? O sujeito que está roubando, basta dar um emprego para ele e dizer, mas meu filho, não se enfie nessa vida, você gosta de viver no presídio? É uma coisa insana, né?
Mas se a gente pensar um pouco, por um segundo, imaginar que o senhor já foi enjaulado, né? Por motivos políticos, o senhor disse que teve quase 3 anos. Né? Sim, não é horrível? Essa cessação da liberdade não é uma coisa horrorosa? Eu acho que, eu hoje, pensando bem, eu acho que quando o sujeito merece, tem mais que cadeia mesmo, tem que cumprir pena. Né? Então, por exemplo, hoje eu não acho que as minhas prisões, por exemplo, políticas, elas tenham sido injustas, digamos assim. Não, pô, eu fui para um enfrentamento, eu perdi, vá para a cadeia, entendeu? E vai cumprir pena, azar, né? O sujeito que cometeu um crime, o que ele quer? Ele vai para a cadeia. Né? Agora, nem por isso eu acho que as cadeias precisam ter condições abjetas de confinamento, né? Acho que não. Mas eu acho que quem comete crime vai para a cadeia, sim. E eu acho que tem que cumprir pena integralmente. Aliás, eu sou a favor, por exemplo, da pena de morte para qualquer indivíduo que cometer crime de sangue. Entendeu? Eu acho que tem que ter prisão perpétua, mas principalmente precisa ter que quem for condenado que cumpra a pena integralmente, sabe? Que não está acontecendo aqui no Brasil, né? O sujeito fica ali condenado a 30 anos, cumpre 6, 7 anos, é libertado, né? Processos levam 10, 15, 20 anos para ser resolvido. Essas coisas, isso precisa mudar. Isso nós temos que mudar. Nós vivemos no país... Isso aí leva à impunidade, né? Mas em todos esse é o maior problema. Em todos os níveis. A impunidade começa lá em cima, né? Quando um presidente da República é notoriamente chefe de uma quadrilha de ladrões, o que se pode esperar da base da sociedade? Não dá para esperar nada. Aliás, o senhor acha que esse chefe da quadrilha vai acabar preso ou isso vai passar em branca? O chefe vai para a cadeia. Você acha que vai? Ou ele vai para a cadeia ou vai ser exilado. Deixa eu explicar melhor para quem está aqui. O chefe dessa quadrilha criminosa, que já é réu em 5 ações e vai ser réu em várias outras, tá? O que vai acontecer? Eu acho que isso é importante colocar, sabe? Porque tem muita gente que coloca assim, não prende o cara, o chefe. Como é que não prende o cara? Bom, então é o seguinte, quem vai condená-lo agora, em primeira instância, vai ser o juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Tá? Ele tem 3 processos em que ele é réu com o Sérgio Moro, 2 que não é no Rio. Tá? Mas o primeiro que vai condenar é o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro já demonstrou que ele é rápido no tiro, né? Então ele vai condenar. Bom, aí então ele é preso? Não, ele não vai ser preso, tá? Não vai ser preso. Por quê? Bom, ele vai ter direito a um recurso, tá? Para onde que ele pode recorrer? Ele vai recorrer para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é Porto Alegre, tá? Porque as decisões do Sérgio Moro são, os graus de recurso vêm para cá, para Porto Alegre. Bom, o que acontece com esse TRF4 aqui de Porto Alegre, juízes federais, desembargadores federais? Em 95% dos casos em que ocorreram recursos das decisões do Moro, o TRF4 confirmou o Moro. Então o TRF4 vai confirmar a prisão do Lula, tá? E ele vai, portanto, ser condenado em segunda instância. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o TRF4 aqui pode mandar prendê-lo na hora, tá? Porque a jurisprudência agora é essa. Alguém que tem a sentença confirmada em segundo grau vai para a cadeia, desde que o segundo grau entenda dessa forma. Sim. Pode não entender, mas a jurisprudência diz, olha, vai para a cadeia. Tá? Então, nesse momento ele vai para a cadeia. Tá? Se o TRF4 decidir que vai para a cadeia, tá? E o TRF4 aqui vai decidir que ele vai para a cadeia, porque essa tem sido a história do TRF4 aqui, em relação a esses casos. Tá? Se o TRF4 decidir que ele não vai para a cadeia, ele vai poder recorrer para o Superior Tribunal de Justiça. Aí sim, aí vai para as calhandas gregas, né? Mas eu tenho a convicção de que, mobilizada a opinião pública como está, se as coisas continuarem do modo como estão, inclusive em relação à imprensa, o Moro condena ele agora, antes do fim do primeiro semestre. E o TRF4, em seguida, questão de semanas, confirma. E aí vai para a cadeia. Aí alguém vai me perguntar assim, mas você acha que ele vai para a cadeia? Eu acho que não, eu acho que ele vai fugir, ele se exila. Ele vai lá para Nicarágua, vai para Bolívia, vai para um desses bolivarianos aí que estão sobrando. Para Venezuela não, porque você vai cair em seguida. Né? Mas vai para algum lugar, para Cuba, algum lugar desse aí. Enquanto um abrigo, né? O Lula Então eu acho que isso que vai acontecer. Os governos mais recentes são eu diria assim, uma ponta de um processo histórico, né? Sim. O senhor que militou por causas, certamente nacionalista, na década de 60, né?
Depois passamos... Mas eu tive uma atividade política também, fora isso que eu acabei de contar para vocês, Sim. que é o meu lado negro, digamos. Fora isso aí, eu fui chefe da Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul, fui secretário da Fazenda, da Indústria e Comércio, fui coordenador da bancada do PDT. Então eu tive sempre uma atividade política, não só através do jornalismo. Agora eu estou afastado da atividade política há uns 15 anos. Totalmente me afastei da atividade política partidária, né? A senhora ainda é filiada? Eu sou filiado ao PMDB, mas toco o pau no PMDB igual eu toco no PT. Só pro forma lá. Sim. A minha mulher às vezes me diz, por que você não se desfilia? Eu digo, porque tanto faz por mim. Eu não me considero do PMDB. Sim. Eu estou lá filiado, mas não me considero. Eu não me considero partido nenhum. Né? Mas a questão que eu colocaria para o senhor de uma época profundamente nacionalista, né? Sim, na época, 60, o embate era, né? Comunista até. Não, mas além a sociedade em si se dividia entre quase que os entreguistas e os nacionalistas. Isso não tem mais, né? Mas de qualquer maneira, mesmo não existindo mais, o Brasil desde então trilhou um caminho que nos trouxe até aqui com uma dívida extraordinária, né? Com um benefício monstruoso para o sistema bancário, em particular, em números muito superiores a tudo que se fala de Lava Jato. Né? Então, a pergunta que eu lhe faria é a seguinte: será que nós, nesses 50 anos, deixando de lado, só pensando no resultado de tudo isso, nós tivemos alguma grande traição nesse percurso? Traição? Uma traição aos desígnios do país? Porque é um país que é rico em tudo. Como é que um país como como é que esse país chega onde chegou, endividado, desnacionalizado, com a indústria basicamente na mão das multinacionais? Como é que nós chegamos nisso? Como é que a gente conseguiu chegar nisso? Isso foi uma coisa planejada, nós nos deixamos levar, foi só incompetência, ou houve gente que pensou, arquitetou para que nós caíssemos nessa condição? Eu acho que os governos do Lula e da Dilma, o cenário corresponde exatamente ao que você acabou de descrever. É isso aí. Mas eu não acho, por exemplo, que o governo de Fernando Henrique Cardoso tenha registrado ocorrências desse tipo. Acho que não. O do Itamar Franco também acho que não. Entendeu? O do Sarney também acho que não. O dos militares também acho que não. Eu acho que, no meio disso tudo, o segundo mandato do Fernando Henrique foi um mandato muito ruim. Né? Ele incorreu em erros de gestão tremendos, né? E pegou crises internacionais poderosas. Ele foi um mau gestor no segundo mandato dele. Mas não acho que tenha sido aquilo desejado por ele, uma coisa traiçoeira, digamos, né? Mas no segundo mandato dele, sim. O Lula e a Dilma foi isso aí o tempo todo, né? Eles tinham um objetivo claro de instalar aqui uma ditadura bolivariana. Né? O caminho, nós estávamos seguindo por isso aí. Né? Lenta, gradual e seguramente era isso que se visava. E aí era uma tentativa pensada de destruir os pilares sociais, morais e éticos da sociedade e reduzir a economia a esse monturo que eles reduziram aí para facilitar a eternização deles no poder, né? A própria Lava Jato demonstrou isso aí, né? Que eles saquearam os cofres públicos para poder corromper políticos e eleitores com o objetivo de se perpetuar no poder. Né? O senhor foi chefe da Casa Civil do governo Colares. Foi. Né? Portanto, o senhor tem... Curto período, mas fui. Mas o senhor tem um PhD de política, porque Sim. Quem trabalha na Casa Civil... Né? Não, olha, quem passou pela Casa Civil e pela Fazenda praticamente sabe tudo, porque é o que manda no Estado. Com certeza. A Fazenda manda na economia e a Casa Civil manda na política. Por mais que o pessoal diga que vai dar relevo à educação, as pastas fundamentais não passam por educação. Não, quem decide mesmo é a Casa Civil e a Fazenda. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, já que o senhor conhece os meandros da política, conhece os homens, como agem, como funciona esse tecido político. O senhor sabe que hoje um prefeito aqui do Vale do Caí, no qual trabalhamos, o prefeito hoje em dia não vai ao Palácio Piratini. É mais comum vê-lo tomando um avião e conversando com o deputado em Brasília, né,
do que buscando algum contato com o governador do estado. Porque não adianta, né? Mas a pergunta que O eu governo do faria... estado está quebrado. Mas essa é a pergunta. Que raio de federação somos nós em que o prefeito vai para Brasília e não passa no Piratini? Agora isso... Como é que a gente foi chegar nisso? Sim, mas o que eu quero te dizer também é o seguinte, bom, a gente pensar o seguinte, isso acontece em todos os estados? Não acontece, né? Por exemplo, se você atravessar uma Mampituba em Santa Catarina, isso não acontece, não. Se você está lá, tem contas públicas equilibradas e o estado tem gestor eficiente e eficaz e não acontece isso. No Paraná, não acontece isso. São Paulo, então, nem de brincadeira. São Paulo é um estado exemplar. Possui finanças absolutamente sob controle, uma gestão eficaz e eficiente. O estado, por exemplo, brasileiro, que tem 40 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 12, 13, né? Lá tem 40 milhões de habitantes e é o estado que tem o menor índice de criminalidade do Brasil. Por quê? Porque tem os gestores eficientes e eficazes lá. São Paulo está há mais de 20 anos, tem governadores que é um melhor do que o outro. Mas o Rio Grande do Sul tem um azar aqui de pegar um pior do que o outro. Então, cara, esse estado aqui está quebrado, viu? Santa Catarina está quebrado? Não está. Pelo contrário. Paraná está? Não está. Pelo contrário. São Paulo está? Não está. Como é que nós vamos resolver o problema do Rio Grande do Sul? Como é que o senhor imagina? O que vai acontecer? Eu acho que o governador Sartori aqui está no caminho de fazer isso. Né? Como o Brito esteve, como a Ieda esteve. Né? E eu acho que ele está no mesmo caminho, para equilibrar. Porque, antes de mais nada, aqui tem que equilibrar as contas públicas. Se não fizer isso, aí não adianta nada, porque é o que você disse. O que adianta um prefeito ir ao Piratini se está desequilibrada, portanto tem déficit das contas públicas aqui, e ele não tem recurso nem para poder pagar o salário em dia. Como é que vai dar dinheiro para São Sebastião do Caí, para o prefeito? Não tem. Ele mesmo está indo de prato. Toda hora ele está em Brasília de pires na mão lá pedindo dinheiro, né, do governo federal. Isso é uma vergonha, né, isso aí, né? Mas esse processo de deterioração das contas públicas do Rio Grande do Sul foi feito a várias mãos, né? No fundo, o próprio comprometimento com a folha de pagamentos é uma coisa, atingiu níveis... mas não é só isso, né? Mas o senhor não acha, porque a comparação que eu faço sempre, é que nós somos um estado 3 vezes maior que a Coreia do Sul, né? Com a população muito menor, e a gente olha para as pessoas e diz, mas como é que nós estamos chegando onde chegamos? Né? Agora, eu sinceramente, viu, eu culpo a própria população do Rio Grande do Sul, que não tem sabido escolher os seus governantes. As pessoas dizem assim, mas esses governantes... Mas alguém elegeu eles, né? Quem é que elegeu esses governantes? Né? Ontem mesmo alguém estava me dizendo assim, mas Políbio, você veja esse comandante-geral da Brigada Militar aí, está indo para a reserva com 54 anos. Quer dizer, como é que um homem jovem de 54 anos vai se aposentar no Estado? Isso é uma barbaridade. Aí o próprio comandante disse, mas a legislação, o governo mesmo disse, a legislação diz que é com 54 anos. Né? Então, bom, vem cá, quem é que fez essa legislação? Foram os deputados estaduais que aprovaram isso. Eleitos. Quem propôs para a Assembleia essa legislação? O governador propôs isso aí. Quem é que elegeu o governador e esses deputados? Nós elegemos. Quer dizer, nós estamos elegendo governadores e deputados para aprovar leis como essa, que vão enterrar o Estado, que permite com que... Olha, nós temos 23 coronéis na ativa da Brigada e 400 na reserva. Aí falta pessoal da Brigada na rua, como é que não vai faltar? Mas isso é uma aposentadoria precoce, a mesma acontece a coisa no magistério. Hoje no Rio Grande do Sul nós temos 1 servidor e meio aposentado para 1 trabalhando. Por quê? Olha, 70% da folha é polícia, é segurança e magistério, todos com aposentadorias precoces. Você vai mexer nisso aí, é um abelheiro, mas tem que mexer nisso aí. É um vespeiro. Nós retornamos em breves instantes para o terceiro e último bloco, aqui com o senhor Políbio Braga, que todos conhecem pela JPTV.